bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Aqui nós trazemos um jornalismo sério, notícias reais, de credibilidade, sempre com as fontes na tela para vocês. Inclusive, está aí, ó, Polícia Federal pede ao STF que investigação sobre desvio de emenda fique com Dino passando por cima do ministro Cássio Nunes Marques. Ele e juntamente com Mendonça, que tem encarado os magistrados, que tem condenados a rodo aqueles presos injustamente do 8 de janeiro, agora a Polícia Federal resolveu escolher um lado. Passaram por cima de uma ação que deveria ser de Nunes Marques para dar nas mãos de Flávio Dino. Qual o interesse? Porque todo essa investigação envolve o atual governo. Lembrando que Flávio Dino, ele foi ministro da Justiça, então ele estaria comprometido com esta relatoria sobre investigações ao governo, uma vez que ele eleva sempre o atual mandatário do país, dizendo que ele é uma pessoa honesta, um homem honrado. Só para ele merece até uma medalha, vamos dizer assim. Mas agora o que a Polícia Federal acaba de fazer é passar de todos os limites e passar por cima de um magistrado. Será que Nunes Marques ficará calado diante disso? Queira saber mais sobre isso? Então fique até o fim, deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. O inquérito distribuído por sorteio está com o ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques será o responsável por esta ação. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal que as investigações da Operação Overclown sobre os desvios de emendas parlamentares sejam transferidas ao gabinete do ministro Flávio Dino. Essas tais transferências, como fala mesmo, as emendas parlamentares, foi bloqueada, vocês lembram, por Flávio Dino, pelo ministro Flávio Dino, que antes de ter aí o corte de gastos, projeto de lei de corte de gastos, ele bloqueou as emendas parlamentares. E o Arthur Lira, para obter vantagens, né, que inclusive está tendo uma investigação sobre isso, inclusive no Ministério da Saúde, que foi liberado as emendas, o Arthur Lira, ele resolveu dar aí um troco para Flávio Dino. Para o governo, para que eles pressionassem Flávio Dino para liberar as emendas parlamentares. Foi liberado uma parte das emendas, depois paralisado novamente. Mas o inquérito foi distribuído por sorteio ao ministro Cássio Nunes Marques na última sexta-feira. Porém, os investigadores da Polícia Federal têm preferência para conduzir o caso porque ele é o relator de outros processos sobre irregularidades na liberação de emendas parlamentares. E você, o que você acha sobre isso? Você acha que a Polícia Federal está agindo corretamente ao tentar passar para Flávio Dino a relatoria, tirar das mãos de Cássio Nunes Marques? Achar que Cássio Nunes Marques é incompetente? Pois vocês sabem, né, que eles sempre tentam tirar da jogada em qualquer decisões que envolva o governo, que envolva decisões sobre os atos do dia 8 de janeiro, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, né? Eles que sempre se opõem a decisões de prisões dos presos dos atos do dia 8 de janeiro. O André Mendonça até já teve bate-boca com o próprio relator dos atos do dia 8 de janeiro. Como regra geral, os relatores no Supremo Tribunal Federal são definidos por sorteio. Uma ação ou investigação só é direcionada ao ministro quando ele já atua em caso que tem ligação direta com o novo processo. É a chamada distribuição por prevenção. Quando o inquérito da operação sobre as emendas PIX chegou ao STF em 16 de janeiro, o ministro Edson Fachin, vice-presidente da Corte, estava à frente do plantão judiciário. Ele considerou que não era o caso de prevenção.
Cabe agora ao ministro presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, analisar o pedido da Polícia Federal a decidir se o inquérito deve ficar nas mãos de Cássio Nunes Marques ou vai para as mãos de Flávio Dino. Na última terça-feira, dia 21, Barroso pediu que a Secretaria Judiciária apresente parecer técnico sobre eventual prevenção. O presidente do STF também solicitou que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, diga se concorda com a redistribuição. Na condução da investigação sobre distribuição das emendas parlamentares, Flávio Dino congelou repasses e exigiu maior transparência na indicação dos recursos. Algo que, assim, ao nosso entender, seria uma invasão de competência, né? Mas, se for analisar bem, o Flávio Dino está correto. Mesmo incorreto, que ele poderia ter interesses aí, de fato, por ter sido ministro da Justiça do atual governo, poder dar mais, vamos dizer, como que é a palavra que eu posso usar? Dar uma colher de chá para o atual governo. Eu acredito nisso, né? A operação Orveklan foi enviada ao STF em razão do envolvimento de parlamentares com prerrogativa de foro. O STF é a instância competente para investigar deputados e senadores. O processo tramita em segredo de justiça. E aí, eu acho, na minha opinião, que Cássio Nunes Marques deveria ficar sim com a relatoria, pois o ministro Flávio Dino deveria ser impedido, pois ele já teve à frente do Ministério da Justiça. Haveria, vamos dizer assim, como foi no caso do Cristiano Zanin, pessoal, em várias decisões que envolviam a Operação Lava Jato, ele se considerou impedido. Então, na minha opinião, o ministro Flávio Dino, sim, não deveria ficar com a relatoria. E eles têm que parar com isso, de passar por cima de Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Por quê? Porque eles foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Isso é injusto. É injusto porque eles são ministros iguais, assim como os outros ministros, assim como a defesa do ex-presidente Bolsonaro pediu para que o relator dos atos do dia 8 de janeiro, o relator das investigações contra o ex-presidente Bolsonaro, se afastasse do caso, porque ele é a vítima e não poderia ser o julgador, foi rejeitada. E aí, pessoal? Então precisa muita coisa ser mudada. As PECs anti-STF, as PECs de decisões monocráticas precisam ser avaliadas, votadas no plenário, né, na volta do recesso. Tem que ser prioridade o PL da anistia aos presos dos atos do dia 8 de janeiro, uma vez que Cássio Nunes Marques e André Mendonça têm se oposto a decisões que têm determinado prisões, determinado penas de 3 a 17 anos para esses que estiveram nos atos do dia 8 de janeiro, enquanto o G. Dias está livre, leve e solto. Ele que recebeu alertas da ABIN, sabendo o que poderia acontecer e o que aconteceu e nada fez para impedir. Então nós gostaríamos de respostas, nós gostaríamos de coisas sérias, que o Brasil realmente fosse uma democracia e que a Constituição fosse respeitada. Como eu falei para vocês, então vamos aguardar a decisão e espero que vocês tenham gostado desta informação. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Forte abraço e Deus abençoe a todos.